Uma aplicação devidamente fundamentada dos resultados de uma empresa é o tema deste vídeo, uma temática de contabilidade financeira, onde vamos resolver duas situações de aplicação de lucros de uma empresa. Distribuição dos resultados é a temática deste vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certiform Escola de Formação Prática sou formador de um amplo conjunto de cursos na área das ciências empresariais. Para consultar toda a oferta formativa da Certiform Escola de Formação Prática, podemos começar por consultar o site da Certiform. Em certiform.pt vai encontrar os cursos em live streaming que vão iniciar ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Tudo está em calendário da formação. Mas para conhecer detalhadamente os cursos, programa, objetivos, inscrições, poderá sempre consultar e-learning e live streaming, onde vai encontrar todos os cursos que atualmente disponibilizamos na forma e-learning, com sessões assíncronas, a partir da plataforma e-learning da Certiform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem imediatamente acesso às suas credenciais para fazer login na plataforma, começar o seu percurso formativo ao seu ritmo e de acordo com a sua disponibilidade. Nas formações live streaming, os cursos são com base em sessões síncronas, ou seja, em tempo real, e na formação live streaming temos uma data de início para cada curso que pode ser consultada no tal calendário de formação no site certiform.pt. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre os nossos cursos, poderá sempre fazê-lo através dos contactos geral@certiform.pt ou dos contactos que temos também no site da Certiform. Vamos neste vídeo falar sobre a distribuição dos resultados de uma empresa. Quando a empresa gera lucros, será que esses lucros podem ser, na sua totalidade, distribuídos na forma de dividendos aos acionistas ou na forma de lucros aos sócios para as sociedades por cotas? Comecemos por analisar um importante artigo do Código das Sociedades Comerciais, que é o artigo 66 do Código das Sociedades Comerciais, o artigo sobre o relatório de gestão. O que é que o relatório de gestão deve conter? O relatório deve conter, pelo menos, uma exposição fiel e clara sobre a evolução dos negócios e a situação da sociedade. Segundo o número 5 da norma, o relatório deve indicar em especial, e a linha F, uma proposta de aplicação de resultados devidamente fundamentada. E esta aplicação de resultados efetivamente ou devidamente fundamentada vai ter de cumprir um conjunto de prioridades. Ou seja, tendo havido lucros num determinado ano N, quais serão as prioridades na distribuição dos resultados? E quais são os critérios de aplicação sucessiva? Vimos ainda agora que o resultado líquido positivo obtido no final de cada período de relato deve ser alvo de uma proposta de aplicação do mesmo, incluída no tal relatório de gestão, conforme a linha F do número 5 do artigo 66 do Código das Sociedades Comerciais acabamos agora de referir. Mas, havendo lucros, existem restrições quanto à distribuição dos resultados e que estão previstas nos artigos 32 e 33 do Código das Sociedades Comerciais. Em primeiro lugar, não podem ser distribuídos aos sócios bens da sociedade quando a situação líquida desta
tal como resulta das contas elaboradas e aprovadas nos termos legais, for inferior à soma do capital e das reservas que a lei ou contrato não permitem distribuir aos sócios, ou se tornasse inferior a esta soma em consequência da distribuição. Não podem ser distribuídos aos sócios os lucros do exercício que sejam necessários para cobrir prejuízos transitados ou para formar ou reconstituir reservas impostas pela lei ou pelo resultado ou pelo contrato de sociedade. É que a constituição de reservas é imposta por lei e, em alguns casos, pelos próprios estatutos da empresa. As reservas, em conjunto com os resultados transitados, correspondem ao capital adquirido pela entidade e têm como objetivo dar à entidade e aos seus credores uma medida adicional de proteção do efeito de perdas. Isto é o que nos refere o parágrafo 65 da estrutura conceitual do SNC, do Sistema de Normalização Contabilística. Em relação às reservas legais, vamos ver como é que funciona em termos da aplicação do Código das Sociedades Comerciais. É que, segundo o artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros, 5% dos lucros da sociedade, é destinada à constituição da reserva legal. E, sendo o caso disso, à sua reintegração até que aquela represente a 5ª parte do capital social. Na sociedade anónima, temos de fazer reforço da reserva legal com base em 5% dos lucros, até que a reserva legal venha a atingir 20% do capital social da empresa. E pode acontecer, no contrato de sociedade, podem fixar-se percentagem e montante mínimo mais elevados para a reserva legal. Já nas sociedades por cotas, aplica-se o estipulado para as sociedades anónimas, ou seja, 5% do lucro para reforçar a reserva legal, mas é aplicável o disposto nos artigos 295 e 296, salvo quanto ao limite mínimo da reserva legal, que no caso concreto de uma sociedade por cotas, nunca será inferior a 2.500 euros. Resumindo, deste modo, a proposta de aplicação de resultados deve ter em atenção a obrigatoriedade de constituição da reserva legal de, no mínimo, de 5% do resultado líquido, não sendo esta, em caso algum, inferior a 2.500 euros na sociedade por cotas, ou até prefazer 20% do capital social nas sociedades anónimas. Uma vez atingido o tal limite legal, nos próximos períodos apenas terá de haver retenções se a reserva legal tiver sido utilizada, caso que a lei determina que terá de ser reintegrada até vir novamente a constituir o limite mínimo, 20% do capital social na sociedade anónima, 2.500 euros, para a sociedade por cotas. Bom, desta forma nós vamos aqui sugerir uma aplicação de resultados com base em critérios de aplicação sucessiva. Portanto, havendo lucros, tendo a empresa gerado lucro, resultado líquido do período positivo, primeira prioridade, cobertura de prejuízos. Esta é a primeira prioridade. Claro, caso existam. Depois, a segunda prioridade, constituir ou reforçar a reserva legal, dentro daquilo que acabamos de ver. Depois, em terceiro lugar,
Constituir ou reforçar a reserva estatutária, se prevista no Pacto Social. Depois, constituir ou reforçar reservas livres. E só agora, depois deste conjunto de aplicação sucessiva do resultado líquido do período, é que passaremos à distribuição de dividendos ou de lucros, de acordo com o resultado que ainda seja distribuível. Passaremos às gratificações de balanço aos órgãos da administração e ou ao pessoal. É que a distribuição de dividendos ou de lucros terá de ser pelos acionistas ou pelos sócios. Sócios, lucros, sociedade por cotas. Dividendos, sociedade anónima. Mas os mesmos ainda poderão vir a receber gratificações aos órgãos de administração e gratificações ao pessoal. As gratificações poderão também ser atribuídas ao pessoal. Isto na base dos benefícios dos empregados e da norma contabilística e relato financeiro 28, nas gratificações. E depois temos, do que ainda restar, lucros retidos na conta de resultados transitados que apenas estão, e muito bem, a reforçar o capital próprio da empresa. Esta é a nossa proposta. Agora, haverá situações em que os sócios e os acionistas não pretendem a distribuição e tudo ficará, obviamente, pelas prioridades anteriores, retido em resultados transitados, lucros retidos. Vamos agora ver duas situações concretas para aplicarmos esta sucessiva aplicação pelas prioridades que acabamos agora de ver. Imagine-se uma empresa, caso prático número 2. Em 31 de dezembro do ano anterior, pode ser 2023, o capital próprio da sociedade BKJ SA apresentava a seguinte composição. Temos um capital subscrito de 700 mil euros, temos prémios de emissão de 156 mil euros, as nossas reservas legais cifram-se em 135.250, isto é uma sociedade anónima, 20% de 700 mil são 140 mil euros, portanto ainda não alcançamos os mínimos na reserva legal. Os resultados transitados, 90 mil euros negativos, portanto atenção à prioridade da cobertura dos prejuízos, vai ser aqui a nossa primeira prioridade. Temos ali uns excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis de 59.750. Outras variações do capital próprio, 159 mil. E o resultado líquido do período, 185 mil euros. Portanto, somando todas estas verbas, o nosso capital próprio atualmente é de 1.305.000 euros. Esta empresa gerou um resultado líquido do período positivo, conforme se pode verificar, de 185 mil euros e vamos dar-lhe um destino. Esse destino terá de ser com uma base devidamente fundamentada e, em primeiro lugar, nós vamos ter de fazer a cobertura destes resultados transitados negativos. Esta é a primeira prioridade. E depois vai restar ainda, porque é um resultado líquido de 185 mil euros. Vamos fazer cobertura de prejuízos, primeiro lugar. Depois, 5% a transferir para a reserva legal. Vamos ainda transferir 10% para a reserva estatutária, considerando que os estatutos assim o determinam. E do ainda resultado distribuível, metade na forma de dividendos para os acionistas, que são todos pessoas singulares, e atenção aqui à retenção na fonte, em sede de IRS, e sob a forma de dividendos, claro está, e o restante será imputado a resultados transitados.
Bom, vamos só fazer aqui uns cálculos para ver como é que estas parcelas vão ser sucessivamente consideradas. Eu queria apenas dizer o seguinte. Nós obtivemos um resultado líquido positivo de 185 mil euros. É assim que, à data de relato, 31 de dezembro do ano N-1, está constituída aqui a componente do capital próprio da empresa. Mas logo no início do próximo ano, vamos ter de transferir, muito importante, este resultado líquido do período para os resultados transitados. Isto é logo o primeiro lançamento a fazer, que eu sugiro. Mesmo no início do ano, imaginem que 31 de dezembro de 2023 temos esta fotografia do capital próprio da empresa. Logo no início de 2024, fazemos um lançamento debitando a conta do resultado líquido, que fica assim saldada e, portanto, apta, disponível para, ao longo daquele ano e no final do ano em concreto, fazermos o tal apuramento dos resultados e termos o resultado líquido daquele ano em concreto, porque estes 185 mil euros é do ano anterior e, portanto, fazemos um débito nesta conta e creditamos os resultados transitados, que recebem ali um reforço de 185 mil euros. E é a partir dos resultados transitados que tudo agora vai ser feito. A verdade é que nós tínhamos um resultado líquido positivo de 185 mil euros. Ele foi transferido na íntegra para resultados transitados. Mas os resultados transitados estavam negativos em 90 mil euros. E estes prejuízos vão ser completamente cobertos e prioritariamente, claro, logo, a partir desse momento, se nós, a crédito dos resultados transitados, tínhamos os tais 185 mil euros, porque fizemos aquele lançamento no início do ano, cobrindo os 90 mil euros do resultado transitado negativo, restam-nos 95 mil euros para prosseguir, não é? Nesta aplicação sucessiva dos resultados. E, portanto, a cobertura dos prejuízos está feita. Fizemos uma cobertura de prejuízos e, portanto, imputamos os tais 90 mil euros que eu já tinha referido, não é? E eram 90 mil euros de prejuízos e, portanto, o resultado que segue são 95 mil euros agora. E estes 95 mil euros, é destes 95 mil euros que nós vamos aplicar, reforçar em 5% a nossa reserva legal. A reserva legal vai ser assim reforçada em 4.750 euros. E o que nos resta? Porque isto tem que ser mesmo assim. Se eu tenho 95 mil euros e se aplico 4.750 à reserva legal, resta-me 90.250 euros. E segundo os estatutos, eu vou ter de reforçar em 10% a minha reserva estatutária. 10%, obviamente, dos 90.250 que eu possuo. A reserva estatutária vai ser reforçada em 9.025 euros. E quanto é que nós ficamos? Bom, dos 90.250, agora são utilizados para reforço da reserva estatutária 9.025, resta-me 81.225. E segundo a decisão, a deliberação, metade, 50% desta verba será para distribuir na forma de dividendos aos acionistas, ou seja, 40.612,5 para os acionistas, logicamente
que a restante metade ficará retida em resultados transitados na forma dos denominados lucros retidos, que são importantes para manter o nosso capital próprio. E, portanto, são estes os valores que nós vamos considerar nos lançamentos que fazemos logo a seguir. Ou seja, começamos então por debitar a conta do resultado líquido por 185 mil euros e creditar os resultados transitados por 185 mil. Este era o primeiro lançamento no dia 1 de janeiro do presente ano. Depois, é a partir dos resultados transitados, e se nós nesta folha de cálculo consideramos estes três valores, 4.750 para reserva legal, 9.025 para reservas estatutárias, 40.612 para resultados atribuídos, isto no fundo constitui um total de 54.387,50, que é o valor que sai dos resultados transitados. Debitamos os resultados transitados e vamos creditar a conta de reservas legais, que é a conta 551, pelos seus 4.750, reforçando-a em 5%, ela que já estava constituída até à data em 135.250, vai agora receber um reforço de 4.750 e já se vai cifrar em 140 mil euros, 20% do capital social. Já estamos nos mínimos com isto. Depois, um reforço das reservas estatutárias. As reservas estatutárias correspondem no código de contas do SNC, do Sistema de Normalização Contabilística, a conta 55.2 e aqui 9.025 euros, conforme o nosso cálculo, não é? Nós tínhamos visto que a reserva estatutária ia receber um reforço de 9.025 euros, ou seja, 10% do que ainda tínhamos em resultado transitado. Creditamos pelo reforço, pelo aumento. E depois vamos creditar uma conta de resultados atribuídos, a conta 264, que se vai constituir em passivo, em dívida. E, portanto, enquanto que anteriormente tínhamos ali uma mera transferência entre contas de capital próprio e não havia qualquer diminuição do capital próprio, agora, aqui com os resultados atribuídos, vamos diminuir efetivamente os capitais próprios da empresa em 40.612,5. Esta é a consequência da distribuição de resultados na forma de dividendos ou de lucros. Vamos constituir aqui um passivo, uma dívida, vai haver uma contrapartida de diminuição do respectivo capital próprio. E, portanto, o que é que nós agora temos de fazer? Vamos, seguidamente, num terceiro movimento, pela disponibilização dos lucros. Vamos disponibilizar os lucros aos acionistas. A tal conta 26.4 que havia sido creditada, ela é agora debitada e saldou. E creditamos a conta 265 lucros disponíveis pelos mesmos 40.612,50. E é a partir desta conta, que é no fundo um passivo, é uma obrigação que a minha empresa possui, efetivamente, de vir a pagar estes valores, e segue-se o quarto lançamento, que é o pagamento dos lucros. E, portanto, no pagamento dos lucros, aquilo que nós vamos fazer é o seguinte: a tal conta 265 que havia sido anteriormente creditada, ela é agora debitada. Portanto, saldou a conta. Mas temos de considerar o seguinte: eu não vou pagar assim 40.612,5 euros aos acionistas na forma de dividendos, porque uma parcela
tem que ficar retida na empresa em sede de IRS a título de retenção na fonte e a uma taxa liberatória de 28%. 28% dos 40.612,5, 11.371, retenção em sede de IRS. Creditamos esta conta, porque no fundo eu estou agora aqui a constituir uma dívida perante o Estado, não é perante a autoridade tributária. Este valor vai ter de ser pago até ao dia 20 do próximo mês. Aqui estamos a fazer uma substituição tributária, estamos a assumir ali um passivo e depois o valor líquido, o montante dos dividendos ou dos lucros disponíveis, menos o imposto retido na fonte, é o valor líquido a transferir para os acionistas. Creditamos a conta 12, 29.241. E de tudo isto, efetivamente, se chegarmos aqui novamente à folha de cálculo, temos que de tudo isto restam 40.612,5 que decidimos nada fazer, o que significa que ficam muito bem retidos na forma de lucros retidos, como saldo credor da conta de resultados transitados. Um segundo exemplo. A empresa TYR-SA obteve um resultado líquido positivo de 80.000 euros. E a administração propôs à Assembleia Geral, a 15 de março, a seguinte aplicação do resultado líquido. Reforçar as reservas legais em 20.000 euros, as reservas livres em 10.000, distribuir na forma de dividendos 40.000 e resultados transitados 10.000 euros. Após a aprovação da proposta, foi deliberado que a 22 de março os dividendos ficarão disponíveis. Os dividendos serão sujeitos a retenção, já sabemos, e os titulares dos dividendos são pessoas coletivas. Atenção, que se os dividendos estão a ser pagos a pessoas coletivas, significa que estão a ser pagos a outras empresas. E, portanto, aqui a retenção na fonte não é 28%, é 25%. O pagamento será efetuado no dia 28 de março. Começamos, como naturalmente, a fazer a passagem do resultado líquido para resultados transitados. Eu aconselho que isto seja feito logo no início de cada ano, debitar a conta do resultado líquido e creditar os resultados transitados. São reforçados os resultados transitados em 80.000 euros. Recebem a crédito 80.000 euros. E é a partir daqui que nós fazemos a distribuição, não é? Debitando os resultados transitados apenas por 70.000 euros, porque vão permanecer 10.000 lá, nessa conta, é esse o objetivo, e portanto apenas 70.000 euros vão ser transferidos, uma parcela para reservas legais, 20.000 euros, outra parcela para reservas livres, 10.000 euros, creditamos estas duas contas, não é? Reservas legais, 551, reservas livres, 5522, e os acionistas, pela via de resultados atribuídos, vamos creditar esta conta de passivo, dívida em 40.000 euros. Entretanto, pela disponibilização dos dividendos, a conta 264 vai ser debitada, 40.000, e o crédito passa para a conta 265, lucros disponíveis, acionistas, sócios, lucros disponíveis, 40.000 euros. E é a partir daqui que vamos fazer o reconhecimento do pagamento dos dividendos e a respectiva retenção, mas aqui é uma retenção em sede de IRC. Portanto, 25%. A taxa de retenção em sede de IRC. A conta 265 vai ser debitada, portanto saldou, e o valor que nós vamos transferir aos acionistas, que neste caso são outras sociedades, é o valor líquido da retenção. 25% sobre 40.000, 10.000 euros,
uma retenção em imposto sobre o rendimento, 10.000 euros. Vamos creditar, obviamente, porque também aqui estamos perante uma substituição tributária. Este valor vai ter de ser pago por nós até ao dia 20 do próximo mês, o montante retido na fonte, e depois o valor a pagar às tais entidades, 30.000 euros, e seria este o reconhecimento a fazer neste segundo exemplo. Bom, vimos aqui um conjunto de 2 exemplos sobre a distribuição dos resultados e a aplicação sucessiva, tendo em consideração aquilo que está estipulado no Código das Sociedades Comerciais. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula e até uma próxima.